Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Espírito
igreja, amém? Quantos são felizes nessa noite? Quantos têm motivo de estar feliz nessa noite? Se você ainda não tem um motivo específico para estar mais feliz, eu creio que nessa noite isto vai ser de grande valia para você. João, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande multidão de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quantos anos? Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Veja bem, olha a pergunta: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Queridos, o desejo de Deus é que nós sejamos iguais a Ele. E eu não tenho medo nem de dizer isso, de errar no que estou lhe dizendo, porque talvez alguém diga: isso é impossível, isso é uma heresia. Mas o mesmo Deus que escreveu a palavra, Ele diz assim, que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então, se Ele diz que é para ser, então eu tenho que ser. Eu tenho que fazer um esforço para ser. Eu tenho que romper com tudo que me prende de não ser. E a primeira prisão que eu preciso romper é a prisão da minha mente. Bata na sua cabeça aí. Bata aí, até ela entender assim. Cabeça, recebe a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que nós devemos levar cativo todo o nosso entendimento ao conhecimento de Deus. Queridos amados e eleitos de Deus, para este momento e para essa palavra, nós, ao lermos a bendita palavra do Senhor, nós precisamos da meditação para que possamos entender o que nela está escrito. E não há como ser se não for pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele me conduziria, e isto é verdade, Ele me conduz a toda a verdade que está dentro da palavra do Senhor. Primeiro versículo fala aqui de um tanque, também que tinham 5 entradas, ou 5 portas de entrada. E nós temos portas de entrada da nossa vida, e nós temos pelo menos 2 portas de entradas principais. A primeira porta de entrada da nossa vida são os olhos, diga olhos. O segundo são os ouvidos. Então nós temos algumas portas de entrada na nossa vida. Quando nós encontramos esse texto, nós encontramos alguém, uma pessoa, diante de centenas, milhares de pessoas que estavam na mesma situação. Poderia ser enfermidade diferente, mas todos eles estavam em busca de uma única coisa para cada um deles, que era cura. E eu quero nessa noite lhe mostrar a importância que eu e você temos. Havia milhares de pessoas nesse lugar, todas com o propósito de serem curadas. E Jesus chegou naquele lugar. Queridos, a Bíblia diz que quando o tanque, vejam bem, são 5 tanques, são 5 entradas e são 5 tanques. Diga 5 entradas e 5 tanques. A Bíblia diz que de vez em quando descia um anjo, e quando esse anjo descia, ele movia as águas, e o primeiro que descesse as águas era curado, restaurado de qualquer que fosse enfermidade. Deu para você perceber a quantidade de pessoas que existiam naquele lugar? E o lugar não é grande. Neste lugar, conforme a Bíblia diz, e até hoje está escrito na porta da entrada, é uma porta pequena, uma porta, não compara, essa porta é muito grande. Ela é uma porta pequena e baixa,
E as pessoas entram por ela. Esta é a porta das ovelhas. Perdão, esta é a porta da entrada que dão acesso aos tanques. A porta das ovelhas é um portão enorme, muito maior do que a nossa porta lá de trás, muito maior. É gigante a porta das ovelhas. Mas a entrada para o tanque, a porta é pequena, quadrada e pequena, e dá acesso direto às entradas do tanque. As pessoas ficavam agitadas para serem curadas. Pense comigo, os atropelos que eram. Pense comigo, eu estava em casa com a minha família e nós comentávamos um pouco sobre isso. E um dos meus filhos disse assim: por que então que o cidadão não ficou bem próximo em um dado momento? E ele se jogou, então pediu para alguém dar um empurrão nele para ele cair. Eu disse: é muito alto o local. E ele, ao mexer as águas, e um detalhe: as águas são baixas. É um tanque, não é um rio, não era uma piscina de 5 metros de profundidade. Era um tanque onde as pessoas entravam e molhavam baixo das pernas. A altura, possivelmente, não sei, 5 metros, mais ou menos, de altura. Alguém se joga lá para ser curado, cairia lá, morreria. Ah, mas ele seria curado. Não, ele ia morrer já, quer ser curado. Então, nós observamos algo aqui. Um homem, uma pessoa, quando está buscando verdadeiramente alguma coisa na vida, essa pessoa vai encontrar. E a Bíblia diz: todo aquele que vier ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. De maneira nenhuma, o Senhor não vai dizer assim: eu não tenho tempo, peraí, deixa eu ver. Não, na minha agenda não há tempo para você, venha outro dia. Deus, Ele nos aceita sem hora marcada. Deus nos aceita do jeito que nós estamos, não para ficarmos do mesmo jeito, mas Ele aceita do jeito que eu sou. Pastor, eu vou primeiro deixar de beber, deixar de fumar, deixar de trair a minha esposa, deixar de ser desonesto, deixar de roubar, eu vou deixar disso, deixar de mentir, né? Enfim, deixar de ter inveja. Eu vou primeiro deixar, depois eu venho. E o Senhor diz: não, venha do jeito que você está. Exatamente do jeitinho que você está. Sujinho, sem condição nenhuma. Venha do jeito que você está. E ao vir, quem fará a mudança em você serei eu. O Senhor assim diz. Queridos, uma coisa que eu achei interessante é que lá no final, ainda não li, que o problema deste cidadão, dentre milhares que estavam ali, que o problema específico desse homem era um problema decorrente da sua alma. E eu pergunto a você: é possível uma pessoa, preste atenção na pergunta, é possível uma pessoa ficar doente no corpo físico decorrente de problemas do seu coração, da sua alma, dos seus pensamentos, problema de pecado? É possível alguém ficar doente e morrer? Guarde a resposta com você, e até o final da ministração você descobrirá pela palavra do Senhor. É possível alguém ficar doente e morrer, sendo que não tinha doença nenhuma, sendo que não tinha problema de nada, não sofreu acidente, não pegou uma doença, um vírus, uma bactéria, nada, e de repente ficou doente. E pessoas que morreram por problemas que nós dizemos problema da alma, o problema da psique, problema da mente, problema do coração, problema de desejos, problemas não resolvidos, problema de falta de perdão, problemas por falta de atitude, de obediência, problemas por pecados ministeriais, pecado contra pai, pecado contra mãe, pecado contra Deus. A Bíblia diz que este homem estava lá naquele lugar há 38 anos. 38 anos é muito tempo. Aquele homem estava quase 40 anos na mesma situação. Primeiro ponto: aquele homem
nos primeiros dias da sua enfermidade, do seu problema, que o levaram e colocaram ele naquele lugar, eu penso a vontade que aquele homem tinha de ser curado. Eu penso que nos primeiros dias, ou nas primeiras horas, nos primeiros momentos em que aquele homem descobre um problema, e ele começa a sentir aquele problema na sua vida, porque veja bem, às vezes a pessoa vai levando a sua vida em pecado, vai levando, e está tudo muito bem. Deixa a vida me levar, a vida leva eu mesmo, é assim mesmo, vai levando, pecado, vai levando. Não acontece nada comigo mesmo, eu sou bom, eu não estou nem aí para nada. Mas quando a chapa começa a ferver, começa a fumaçar a chapa, começa a vir problemas, agora não só mais de ordem moral, mas começa a vir problema físico, começa a vir problemas de ordem financeira, começa a vir problemas de todo tipo. Então a pessoa começa a sentir, e aí quando ela sente, ela começa a pensar duas vezes, começa a refletir: ei, como é que está a minha vida? Começa a refletir. Mas aquele homem, querido, ele deixou o pecado dominar de uma forma tão grande, o problema entrar na vida dele de forma tão grande, que aquele homem ficou doente e já não podia mais andar. Olha o problema. Para mostrar logo para você, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, logo depois que Jesus já trabalha com a vida dele, versículo 14 diz: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não volte para que algo pior não lhe aconteça. Olha o problema do homem, querido. Era um problema decorrente do estado de miséria da alma dele, do caráter dele, da vida que ele levava, da vida. Quantos jovens hoje estão na droga? Quantos jovens hoje estão em dificuldade? Mas enquanto não aparece um problema grave, eles continuam levando. As pessoas, querido, quando elas querem vencer em alguma coisa, elas fazem um esforço muito grande nas primeiras horas da vida, nos primeiros instantes, nos primeiros momentos. As pessoas fazem de tudo, correm, as pessoas fazem e trabalham e suam, e as pessoas entram pela madrugada. Tem pessoas, querido, que eu já vi. Quantas pessoas ligaram para mim de outras igrejas: pastor, entramos em jejum, campanha de jejum na nossa igreja. Eu queria pedir um favor, que o senhor entre com a sua igreja também, para juntos nós façamos uma corrente, porque tem uma pessoa assim, que ela está enferma, os médicos já desenganaram, nós precisamos agora. Então é aquele estardalhaço naquele primeiro momento, e todo mundo corre e trabalha, e entra pela madrugada e faz. Quando é um problema financeiro, todo mundo corre, aí eu preciso trabalhar, e mandam trabalhar, e eu trabalhar, e faz. Mas tem uma coisa, querido: quando o tempo vai passando e a pessoa não vê um resultado, a pessoa entra numa coisa que é perigosa, chamada-se acostumamento, frieza. Porque muitas pessoas hoje vivem uma vida aquém da vontade de Deus, mesmo tendo uma Bíblia, mesmo até tendo conhecimento de Deus, vivem aquém, vivem longe de Deus, porque se acostumaram com a vida que levam. A Bíblia diz que a calamidade já anda próximo. Este homem se acostumou tanto, para você entender, esse homem se acostumou tanto, e quando Jesus chega, e não chegou qualquer pessoa, que ele chegou Jesus, o dono da vida, o que pode tudo. Quando Jesus chega e vai, se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta que para nós, a gente acha: que pergunta? Jesus pergunta: você quer ser curado? O homem poderia dizer: não, Senhor, eu estou aqui de bobeira, eu estou aqui só olhando a paisagem, eu gosto daqui, eu venho todo dia para cá porque eu acho muito legal aqui.
Mas Jesus estava perguntando, e tem uma razão porque Jesus perguntava. Não era uma pergunta à toa, querido. A pergunta de Jesus tinha um cunho de um poder maravilhoso. Quando ele olha para aquele homem e diz assim: você quer ser curado? Eu quero que você olhe um pouco aquele homem, 38 anos naquele lugar. Ele se acostumou a viver aquela vida, se acostumou com as esmolas que davam para ele. E uma pessoa que se acostuma, querido, a viver o tempo todo nessa condição, ela vai dizer: para que eu vou querer trabalhar? Se eu ficar curado, eu vou ter que trabalhar. Então, se eu continuar na mesma, pelo menos migalha eu tenho. Entendeu porque Jesus perguntou: você quer ser curado? Aquele homem poderia querer viver a mesma vida, mas o desejo daquele homem era ser curado. Aquele homem ia para aquele lugar porque ele queria ser curado. Mas uma coisa que eu identifico aqui é que era uma pessoa que não tinha relacionamento com outras pessoas. Líder do Senhor Jesus, e todas as pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus são chamados para liderar em Deus. Todos que já aceitaram Jesus são chamados para liderar em Deus. Isto não é um benefício de um ou dois ou três. Esse é o benefício de todos que são chamados por Deus. Porque Deus não chama ninguém, querido, para viver acostumado sentadinho, não. Deus chama-nos porque Ele quer alguma coisa de nós. Aquele homem não tinha amizade, não tinha relacionamento. Por isso, toda vez que era agitada a água, todo mundo descia primeiro do que ele. Ele não descia, porque ele não tinha quem o ajudasse. Queridos, não podemos viver isolados. Jamais. Quando Jesus pergunta, aquele homem começa a dizer: sabe o que é Deus? Sabe o que é Jesus? Eu gostaria muito de ser curado, mas eu tenho muita dificuldade de relacionamento, eu tenho muita dificuldade de trabalho, eu tenho muita... Deus, o senhor nem sabe de dificuldade que eu tenho. É tanta dificuldade que eu não tenho nem como descrever hoje à noite para o senhor o dia aqui. Querido, qual foi a pergunta de Jesus para aquele homem? Você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta dele? Sim! Não era essa a resposta que ele deveria dar? Hein, querido? Era essa a resposta, sim ou não? Era essa a resposta que o Senhor queria. Só que muitas vezes nós ficamos com argumentos. Deus está perguntando: você quer crescer? Você quer ser abundante? Você quer cura? Você quer milagre? E a gente fica dizendo: sabe, Deus, é o seguinte, deixa eu lhe explicar. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Deus, olha, eu tenho problemas assim. Deus não quer saber o que eu sou, o que eu tenho. Deus só quer saber se eu quero ser curado, se eu quero ser abençoado. A minha resposta para Ele: sim, Senhor, eu quero. Pare de estar querendo argumentar com Deus. Deus sabe o que é. É o meu filho, é a minha filha, é o problema tal. Não é. Deus, o problema sou eu, mas eu quero ser curado. Nesta noite eu não saio deste lugar a não ser que eu seja totalmente curado em nome de Jesus. Eu quero ser restituído nas áreas da minha vida. Eu quero parar de perder. Deus, em nome de Jesus, eu não aceito perder na minha vida mais. Eu não tenho tempo mais para me lamuriar com as coisas velhas, porque o Senhor disse que eu sou nova criatura e as coisas velhas já passaram. Maridos e esposas, chega de problemas familiares, chega de coisas velhas, o mesmo probleminha, a mesma situação, a mesma discussão, pelas mesmas coisas. Acabou em nome de Jesus. Eu não estou brincando com você, eu estou lhe falando o poder da palavra de Deus. E o Deus da palavra tem a responsabilidade de abençoar você. Então pare com tudo aquilo que atrapalha o teu relacionamento. Marido e mulher, se relacionem bem e vivam o melhor de Deus. Filhos, obedeçam ao Pai, porque isto é mandamento do Senhor. E o Senhor declara sobre a tua obediência que Ele prolongará a tua vida na terra e te abençoará todos os dias que você viver na terra que o Senhor te dá, em nome de Jesus. É simples. É a gente que complica, como diz a música do Tales. Tudo é muito simples, a gente é que quer complicar tudo. Queremos fórmulas. Ah, mas tem que ser desse jeito. Sabe o que aquele homem estava dizendo? Ah, as águas não foram movidas.
Jesus está dizendo: não precisa de água mover. Eu quero te curar sem água mover. Não, mas eu só acredito se for dessa forma. Deus trabalha da forma que Ele quer. Não precisa ser da mesma forma como foi com meu irmão, como foi com lá no outro país. Deus, Ele opera de formas variadas. Ele nos abençoa da forma que Ele quer. Não precisa tanque, não precisa água se mover, não precisa haver um baile, não precisa haver fogo do céu. Ele está falando com você frente a frente, dizendo: eu me importo e eu te amo. Falei nessa noite por boca do meu filho sobre tudo que eu construí, e ele não falou quase nada. Mas para você entender quem é Deus, esse mesmo Deus, querido, que se preocupa com o passarinho que voa todo dia, que está essa hora dormindo, Deus se preocupa com tudo isso. Se preocupa com as árvores, se preocupa com a folha, se preocupa com as flores do campo. Ele diz que Ele se preocupa mais com você. O desejo dele para você é um alinhamento perfeito. Rompa com tudo que atrapalha você de ver o melhor de Deus. Quer ser alguém de êxito? Diga a Deus: eu preciso de cura nessa noite. Fique em pé em nome de Jesus. Deus, Ele quer que nós vivamos muito, quer que sejamos abençoados, mas Ele quer nos curar primeiro. Ele quer me curar nessa noite. Ele quer curar você. Pastor, eu não tenho doença nenhuma, eu estou aqui em pé, eu não tenho problema nenhuma. Deus quer curar, querido. Antes que vire um problema físico, Ele quer curar o problema da alma. Ele quer curar o teu coração. Ele quer curar a tua vida. Ele quer curar os teus relacionamentos. Ele quer curar a tua família. Ele quer curar você por completo. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não diga: não é comigo essa palavra, mas diga: Senhor, sou eu. Feche teus olhos onde você está agora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor veio para curar, para restaurar, para, Senhor, alcançar aquele que havia se perdido. Meu Deus, em nome de Deus, a tua palavra é verdade. A tua palavra, Senhor, é poderosa. Senhor, não creio que o Senhor me deu esta palavra nessa noite para ser uma palavra jogada ao ar, para ser uma palavra apenas de entendimento e eu volte para casa com entendimento. Senhor, tu não quer que eu entenda a tua palavra, tu quer que a tua palavra seja verdade na minha vida. Tu quer, Senhor, que essa palavra se transforme, Senhor, nesta noite em rio de água viva, que corre, Senhor, que corre e alcança outras vidas. Tu me salvou para que outras vidas sejam salvas através de mim. Senhor, eu quero testemunhar do que o Senhor está fazendo nesta noite na minha vida. Eu quero testemunhar amanhã do milagre que o Senhor está fazendo hoje. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Este é Deus, louvado é o Senhor para sempre. Tome teu assento, querido. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.